Oi, meus amores, eu vou fazer uma rosca doce e eu vou fazer aqui junto com vocês. Daí eu já deixei mais ou menos separado as quantias já, para vocês me acompanharem. Eu vou fazer na minha planetária, na batedeira planetária. Mas quem não tiver pode fazer na mão, tá? A planetária tem que colocar esse gancho aqui, que é para massa pesada. Se for a outra batedeira ou se for outro gancho, não dá, outro batedor não dá, tá? Então tem que ser a planetária e com esse gancho aqui que ele é próprio para massa pesada. E eu vou começar colocando aqui os meus líquidos para dar uma misturada e depois eu venho com a farinha. Aqui eu usei aquele copo medida que eu sempre falo para vocês que é legal ter em casa, que daí a gente faz tudo numa medida padrão. Então eu fui medindo ali e colocando nas outras, tá? Por isso que pode parecer que tá pouco aqui nas outras xícaras, mas é porque eu medi naquela lá. Então aqui são 2 xícaras de leite, sabe aquela temperatura assim de mamadeira de neném? Que você encosta, não tá quente, mas também não tá gelado. Então, eu dei uma quebradinha no gelo no micro-ondas. Então, tem 2 xícaras de leite, 1 xícara, faltando 2 dedos para completar, de açúcar e meia xícara de óleo. Esses líquidos aqui, mais os 2 ovos, 1 colherzinha de café rasa de sal. Então, eu vou colocar os líquidos, o sal, o açúcar e os ovos. E vou dar uma batidinha só para misturar. Daí, eu acrescento o fermento, que é 1,5 pacotinho. Um pacotinho desse vem 10 gramas. Então, eu vou colocar 1 pacotinho desse e mais a metade do outro. Se não tiver o fermento desse seco aqui, que é fácil, em todos os supermercados tem, pode fazer também com o fermento de padaria, tá? Só que o fermento de padaria, cada 10 gramas que a gente usar aqui, vai usar 30 gramas do outro fermento. Então, a gente vai usar mais ou menos uns 50 gramas, dá pra fazer esse pão, tá? Mas eu acho mais fácil esse aqui que você compra na padaria mesmo. Na padaria também tem, mas a gente compra no supermercado. Então, vai 1,5 pacotinho. Vou começar aqui colocando os meus líquidos. O leite. Óleo. Açúcar. E 1 colherzinha de café. Olha que a minha colherzinha é pequena, tá, gente? Não é colher grande, não. Ó, tá vendo a quantia? Então, 1 colherzinha dessa de café. Isso aqui vai ajudar o fermento a desenvolver e crescer o pão. Agora, eu vou só quebrar os 2 ovos para poder colocar ali, tá? O óleo que eu coloquei ali, ele dá mais ou menos uns 100 ml, tá? Que essa medida padrão aqui, desses copinhos, ela tem 200 ml. Então, aqui, como foi meia xícara, quem quiser em ml, dá mais ou menos 100 ml, tá? Os 2 ovos, ó, o ovo, quando for quebrar, quebra num outro copinho. Eu quebrei na minha xícara e virei aqui, depois quebrei o outro e virei. Até por isso que ele deu uma estouradinha aqui, a hora que eu virei ele aqui, ele estourou. Porque se acontecer alguma coisa, o ovo tiver estragado, você não estraga toda a sua receita. Então, vira numa vasilha, mesmo que você vá colocar tudo junto aqui, vai virando em outra vasilha e colocando aqui primeiro, para depois colocar na sua receita. Daí, coloca os 2 ovos. E agora, a gente vai só abaixar aqui a batedeira e bater um pouco. Ó, eu desliguei a batedeira, vou colocar o fermento. Coloquei 1 pacotinho. Agora, a outra metade, eu peguei 1 colher aqui de sobremesa, eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sobremesa.
Agora vai assim meio a olho, né? Porque tem que ser meio pacotinho. Aí, ó. Tá vendo? Ó, uma colher de sobremesa. Daí vai dar meio pacotinho. Isso aqui de novo, bater só pra misturar. Uma coisa do fermento, se for aquele fermento de padaria, o fermento fresco, e não for esse aqui que você for usar, você tem que misturar ele no açúcar, mistura com uma colher, desmancha ele primeiro no açúcar, daí coloca o sal, mistura, depois coloca o restante dos ingredientes, senão não dá certo, tá? E esse aqui você faz desse jeito mesmo que eu mostrei pra vocês. Então, ó, eu já misturei. Agora eu vou abrir aqui a minha batedeira e eu vou colocar quase 1 quilo de farinha de trigo. Eu vou abrir aqui a minha farinha de trigo e vou colocar quase o pacote inteiro, tá? Pode deixar assim, um pouco assim, sabe? De uns 2, 3 dedos assim no fundo do saquinho. O restante você vira tudo aqui e já começa a bater. Ó, coloquei a farinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui no meu saquinho, eu deixei mais ou menos uns 3 dedos sobrando, tá? Porque é preferível ir colocando depois. Mas caso aconteça de colocar muito mesmo, é só colocar um pouquinho mais de leite, que a massa amolece. Mas vamos devagar com a farinha, que é melhor. Agora, como eu tô fazendo aqui na batedeira, eu vou colocar ela pra bater. Se fosse na mão, era só ir amassando, mexendo, indo até pegar o ponto, tá? Agora, pra não fazer muita sujeira, porque se eu ligar ela desse jeito, ela faz uma sujeira imensa. Eu pego um pano de prato limpo e cubro ela aqui, ó. Depois, a hora que eu for ligar, eu fico segurando ela aqui, porque o que tiver que levantar de farinha vai vir só aqui, porque senão você vai sujar a cozinha toda de farinha. Agora eu ligo a batedeira. Eu vou ligar pra vocês verem como que não vai levantar farinha. Bora lá. Liga primeiro devagar para depois aumentar a velocidade. De vez em quando dá uma paradinha, levanta a batedeira, solta o que tiver aqui. E ó, dá pra ver que ela tá bem mole ainda. Tanto, ó, que ela tá até caindo aqui. Então, coloca mais farinha. Caso precise até de mais, você pode colocar mais de 1 quilo. Mas vamos devagar, que é sempre mais fácil. Ó. Vou colocar mais um pouco. Então, vai de 1 kg a 1,2 kg, porque depende muito de como tá o dia, o tamanho do ovo que você colocou, se a sua farinha é mais seca ou mais úmida. Então, bora bater de novo. Tampa aqui de novo com pano de prato e bate de novo. Pra falar pra vocês verem que agora eu dei uma batidinha, olha como que a massa já tá ficando diferente. Ela já tá formando como se fosse uma bola no centro da minha massa, porque já tá juntando tudo, ó, ela já não esparrama mais como antes, olha aqui, tá vendo? Agora eu termino de bater e continuo misturando. Só vou colocar mais farinha depois de uns 10 minutos que eu estiver sovando, porque ela precisa ser bem sovada. Tem que sovar bastante. Depois de uns 10 minutos que eu estiver batendo, daí se eu achar que precisa de mais farinha, eu coloco. Então, por enquanto é só isso. E olha aqui, deve ter sobrado aqui uns 200 gramas de farinha, mais ou menos. 150 a 200 gramas de farinha aqui que sobrou aqui, por enquanto. Então, agora eu vou bater e deixar aqui. Deixa batendo por uns 10 minutos. Olha, gente, eu já bati os 10 minutos. Deixa eu mostrar pra vocês como já mudou a nossa massa.
Só que ela ainda não está no ponto. Eu não vou conseguir deixar ela aberta aqui, porque tá pesada com a massa. Como que eu sei? Ó, eu pego, ela ainda tá um pouco grudenta, não tá muito, mas tá pouco. Tá vendo? Então agora eu só preciso, ela pode ficar um pouco grudenta, mas ela tem que desgrudar um pouco mais da minha mão, tá? Então eu vou colocar agora um pouco mais de farinha. Eu acho que vai acabar indo quase que o pacote todo mesmo, de 1 quilo. Eu deixei aqui no pacote para vocês verem que eu tava usando a farinha mesmo. Depois eu falo para vocês a quantia exata que eu usei. Ó, agora a massa já tá pronta, vocês vão entender o ponto exato dela. Olha a minha tigela, ela praticamente não tem mais massa. Praticamente a massa veio toda no batedor. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar a mão pra vocês verem. Lembra que tava grudando e ficava toda molhada na minha mão? Olha aqui, ó. Olha como que já mudou. Tá vendo? Ó, quase não fica mais suja a minha mão. Tá vendo? Praticamente não tá mais, olha. Ó, eu pego aqui, ó, e a massa não tá grudando na minha mão. É claro que no centro ela tá, mas ela precisa dessa pequena umidade, tá? Então, esse é o ponto. Agora eu vou soltar tudo do meu batedor pra poder deixar ela crescer. Agora eu vou, tá vendo? Eu deixei a massa toda no fundo da tigela e vou tampar com um pano de prato essa vasilha. E vou levar isso aqui lá pro meu micro-ondas. Peraí que abrir com uma mão só e colocar é difícil. Vou apenas abrir o micro-ondas e deixar lá dentro. Pode colocar dentro do forno também, só que tanto o forno quanto o micro-ondas não pode ligar, é só para deixar aqui dentro. Essa massa vai crescer bastante, depois que ela tiver crescido, daí a gente volta para continuar. E uma coisa que eu fiquei devendo para vocês, eu fiquei devendo a quantia de farinha. Olha aqui, sobrou pouca coisa mais do que 50 gramas de farinha, tá? Mas vocês viram o ponto, então vai muito pelo ponto. Já teve vezes de eu usar mais de 1 quilo, então vai pelo ponto da farinha, tá? Pelo ponto da massa. Só que isso aqui você guarda que depois, na hora que a gente for continuar, a gente vai precisar de um pouco mais pra jogar aqui em cima da bancada pra gente abrir a massa, tá bom? Então a gente acaba usando quase que esse restante aqui. Então agora é só esperar a massa crescer. Oi, amores, olha eu voltando aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Meu pão ficou 1h30 crescendo lá dentro do micro-ondas. Eu fiz assim, em 1 hora eu fui olhar, ele tinha crescido bem pouco, porque agora não está tão quente. Aqui na minha cidade agora está 22 graus, então não tá tão quente. Um dia assim que tá 32, 35 graus, o pão cresce rapidinho. Então, quando fez 1 hora, eu vi que ele não tinha crescido tanto, eu liguei o meu micro-ondas com a massa lá dentro. Eu liguei por 15 segundos e deixei mais meia hora. Olha o tanto que cresceu. Então, é só isso. Se na cidade de vocês também tiver frio, liga aí uns 15 segundos o micro-ondas, deixa a massa lá dentro que ela vai crescer. E sempre cobertinha com um pano para ela não ficar ressecada, tá? Se não tiver micro-ondas e for deixar no forno ele para crescer, liga o forno 5 minutos, só que liga o forno sem a massa lá dentro. Liga assim de 3 a 5 minutos o forno vai ficar aquecido. Você vai pegar essa massa, vai colocar lá dentro para descansar. Daí você desliga o fogo e coloca a massa, tá? Coloca a massa, deixa ela que ela vai crescer. E não liga mais, espera. Agora lembra aquela farinha que a gente deixou, que sobrou um pouquinho? Se não sobrou de vocês, vocês pegam uma outra aí e colocam um pouco. Se tiver uma bancada, uma pia, onde der para vocês fazerem,
salpica um pouco aí de farinha e a gente vai pegar essa massa aqui, ó, vão dar 2 roscas. Então, eu vou dividir essa massa em 6 partes iguais, tá? Ó, saiu tudinho ali. Eu fui assim, polvilhei um pouquinho de farinha no que ficou grudadinho aqui, fui passar na mão, soltei tudo e olha que beleza, olha. Lembra que eu falei pra vocês que deixando ela descansar, ela precisava daquela umidade? Olha aqui, ó. Olha, mais nada gruda. Então, se eu tivesse deixado essa massa aqui bem seca, ela ia ficar dura. Então, por isso que não pode. Agora, ó, polvilhei ali um pouquinho de farinha, igual vocês viram. Dei só uma viradinha nela aqui pra ela ficar toda envolvida assim pela farinha, pra ficar mais fácil pra gente cortar. Eu vou cortar assim, ó. Eu vou cortar em 3 e depois de novo. Então, vão ficar 6 partes. E a gente vai precisar dessas 6 partes pra gente fazer a rosca, que a gente vai fazer uma trança. Ó, dividi em 6 aqui, tá vendo? E agora eu vou polvilhar a farinha, mas a farinha que eu vou polvilhar aqui, como já foi suficiente, é só pra não grudar mesmo. E daí, sabe aquelas minhocas? A gente vai fazer aquelas minhoquinhas. Então, vou fazer 3 minhoquinhas, daí eu vou unir a ponta e trançar. Se eu quiser, eu também posso rechear isso aqui. Eu abro ela com o rolo, coloco açúcar e canela, ou então coloco leite condensado com coco, depois eu enrolo, faço 3 rocamboles, emendo e tranço. Ou então faço 2 rocamboles recheados. O que eu quiser, entendeu? Aqui no caso eu vou fazer a rosca, mas daí quem quiser fazer ele recheadinho dá pra fazer. Quem quiser também pode pegar a bolinha dela, daí no caso pega a bolinha, só que pode fazer ela um pouco menor, porque daí assim vai ficar muito grande, ó, tá vendo? Ela ficou do tamanho, cada bola dessa de massa ficou do tamanho da palma da minha mão, então ela ficou grande. Pega assim a metade dessa aqui, recheia com doce de leite, com goiabada, com o que quiser, depois enrola, faz a bolinha e coloca pra assar. Como essa massa é mais puxada para doce, eu acho que recheio doce fica melhor. Então, agora eu só vou abrir as 3 minhoquinhas e já volto. Ó, eu fiz as 3 tripinhas aqui, as 3 minhoquinhas, como você quiser chamar aí, tá? E se for recheado, você coloca os 3 rocamboles aqui, um do lado do outro, tá? Daí eu só vou começar agora a trançar. Que com uma mão vocês já sabem que é sempre mais difícil, ó. Mas eu vou um pedaço pra lá, sempre passando por cima, outro pra cá. E assim eu vou até terminar. Eu vou trançar tudo isso até chegar na ponta. A hora que chegar na ponta, eu vou fazer igual aqui. Eu termino assim, tá? Então, eu vou terminar de trançar aqui. Olha só que lindas que ficaram. Deram 2 bem grandes. Se vocês não tiverem a forma tão grande, pode fazer 3 menores, tá? Agora eu liguei o meu forno e deixei ele, acho que uns 4 minutos mais ou menos aquecendo. E apaguei o fogo. Agora, com o fogo apagado, eu vou colocar isso aqui lá dentro para ela crescer. Ela vai crescer novamente. Eu acho que por volta de 30, 40 minutos ela já deve já deve ter desenvolvido e já cresceu. Depois eu falo pra vocês o tempo certinho que eu deixei. Então, agora eu só vou levar. Se quiser colocar o pano em cima, pode colocar. Agora eu não vou colocar, tá? Agora eu vou deixar ela assim pra ela crescer. Então, eu vou levar ela pro forno apagado. E olha aqui pra vocês verem a minha farinha. Praticamente as 50 gramas de farinha ainda continua aqui. Lembra que tava um pouquinho pra cima? Olha lá. Então, daquele 1 quilo, ainda sobrou 50 gramas. Por isso que não pode colocar tudo de uma vez, tem que ir colocando devagar. Mas lembrando que se a farinha estiver mais úmida, o dia estiver mais úmido, se o seu ovo estiver maior, pode ser que você use um pouco mais de farinha, tá? Então, vamos lá que vai dar certo.
Gente, hein? Olha só que maravilhoso. Olha o tanto que cresceu isso, lembra? Que tava desse tamanho aqui, ó. Olha o tanto que cresceu. Agora eu acendi o meu forno. É forno médio, mais ou menos quem tiver temperatura aí no forno, é mais ou menos 180 graus, tá? Então agora eu vou levar lá pro meu forno até ficar douradinho, tá? Depois que tiver assado, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha como ela ficou linda! Olha como ele continua crescendo, gente. Olha o tamanho que já tá. Ainda não tá bom, hein, gente? Tem que ficar douradinho. Ele tá começando, ó, mas tá assando aqui. Deixa eu falar, da primeira vez aqui que eu deixei antes de assar, eu deixei ele 50 minutos, tá? Depois eu acendi o forno. Agora bora terminar isso aqui. Meninas, olha só. Ele cresceu por 50 minutos, como eu falei. Depois eu acendi o fogo e em mais ou menos 40 minutos ele assou, tá? Daí eu tirei, tá vendo que ele tá douradinho? Eu tirei, agora eu misturei aqui meia xícara de leite e 10 colheres de leite condensado. E eu vou pincelar isso aqui na rosca umas 3 vezes mais ou menos, tá? Depois ela vai secando, vai ficando brilhante, ela fica mais úmida e dá um sabor especial. Então, pega um pincelzinho e vai passando aí. Se não tiver o pincel, que eu sei que tem gente que não tem, você faz uma trouxinha de papel e passa aqui, tomando cuidado, aquele papel saquinho de pão, é mais fácil que ele não fique esfarelando quando molha. Você dá uma passadinha ou então vai pegando assim, ó, de pouquinho com a colher e vai passando assim. Mas se tiver o pincelzinho, acaba sendo bem mais fácil, né? Igual vocês estão vendo aqui. Mas olha pra vocês verem a diferença de onde eu passei e onde eu não passei. Tá vendo como que ela fica mais bonita, brilhante, ó? E ela vai chupando, ó. Então, vou terminar de passar aqui. Passa nas duas. Depois que terminar, volta na primeira, passa de novo e assim vai. Passa umas 3 vezes. Terminei de passar aqui, ó como que fica bonito. Tá vendo que ficou um pouquinho de leite, porque vai escorrendo, né? Mas ela vai absorvendo. Agora eu espero de 5 a 10 minutos para ela absorver um pouquinho mais. E daí eu já posso cortar. Então agora é só esperar um pouco e devorar isso aqui. Ó, já vou cortar. Se tiver aí na casa de vocês açúcar cristal, pode jogar aqui por cima que ela fica com uma crostinha aqui em cima de açúcar. É que o meu açúcar cristal acabou, então hoje a minha vai ficar sem. Ó, como tá fofinha. Eu não untei essa forma, tá? Não untei nem enfarinhei. Só fiz enrolei e já coloquei aqui. E olha. Tá vendo? Bem fofinha, ó. Ó, quer saber se tá fofinho? Você aperta, a massa vai e volta, ó. Bem cheia de buraquinhos, assim, ó. Quer dizer que entrou a quantidade de ar. Esses furinhos todos aqui, quer dizer que a quantidade de ar necessária para a massa entrou. Então, ela fica assim. E agora, bora comer. Servidos.